Olá a todos, eu sou Ana Câmara, sou analista corporal certificada pela escola O Corpo Explica, né? Moro aqui na Austrália há 9 anos, na verdade meu background é em jornalismo, isso é uma outra vida que eu tive no Brasil, né, antes de me mudar para a Austrália e descobrir essa ferramenta poderosíssima que é o mapa de caráter, né? E como, meu Deus, como ele ajuda a gente a enfrentar os desafios aqui na Austrália, sabe? Porque não é fácil você sair da sua zona de conforto. Eu sei que o que todo mundo fez são só as fotos, né, maravilhosas. No caso, eu moro aqui em Sydney, né, onde tem a ponte mais famosa, né, aquela que sai em todas as TVs durante o Réveillon. E aí as pessoas acham, né, que viver fora do Brasil é mar de rosas, amor, né? Não, especialmente quando a gente tem essa turbulência emocional dentro da gente. Porque quando a gente sai do Brasil e vem sozinho aqui para a Austrália, né? Por mais que a gente encontre uma rede de afetos legal, forme uma rede de amigos legais e tal, minha gente, parece que todos os sentimentos afloram e sabe assim, e ficam à flor da pele aqui. E aí a gente fica, às vezes, se questionando, Deus, mas por que eu não me afetava com isso? Por que eu não pensava sobre isso quando eu estava no Brasil, né? E agora isso tá me incomodando aqui na Austrália. Mas é porque no Brasil a gente tinha muitas distrações, inclusive distrações emocionais, porque quando a gente está ali perto da nossa rede de afeto, né, nossa família, a gente termina não olhando para algumas questões, né, internas. E aí quando você sai do país e perde esse chão emocional, né, aí todos os sentimentos, todas as suas dores vem à tona e você, além de enfrentar os desafios, né, assim, que a Austrália já pede, como a língua, é o primeiro deles, né, você aprender a se comunicar, aprender a se colocar em outra língua, tem esses desafios, né, de achar emprego, de fazer seu nome de novo, de tipo, você chega aqui, por mais que você tenha tido uma carreira maravilhosa no Brasil, você é ninguém aqui, você está competindo somente com o mundo inteiro, entendeu? Então, tem todas essas fasezinhas desses desafios de língua, de culturas, não só cultura australiana, tá? Aqui em Sydney, o que a gente mais tem são outras culturas, entendeu? Que o australiano. E aí a gente vive nessa montanha russa emocional, né? Porque aí a gente não sabe se vai ou se fica. Sabe aquela coisa, quando a gente pode até pensar assim, meu Deus, será que eu dei um passo maior que a perna vindo pra cá? E aí, né, com todos esses sentimentos aflorados, muita gente me procura aqui, né? Eu tenho 9 anos de Austrália. Passei por todas as fases que todo mundo, né, tá passando. E muita gente fala, mas eu não era assim no Brasil. Isso não me incomodava no Brasil. Por que tá me incomodando agora na Austrália? Porque no Brasil a gente tinha muitas distrações, né, assim. E o fato da gente se sentir muito acolhido pela nossa rede de afeto, né, às vezes você não tinha espaço para olhar para coisas dentro de você, porque você estava sempre ajudando alguém, ajudando uma mãe, ajudando um pai, ajudando uma irmã, entendeu? Sempre ali se distraindo de você mesmo, né? E quando você chega aqui na Austrália sozinha, você e Deus, né? Aí é que você dá esse mergulho interno, que você de fato tem tempo para olhar para si e se entender, né? E aí isso assusta muita gente, né? Porque você tinha aquela vida super equilibradazinha no Brasil e tal, você não tinha muito esses conflitos, né? Por causa das distrações, mais uma vez, né? Você também, a coisa de você estar perto da família, você passa muito pano pra família, entendeu? Então, tínhamos incômodos ali, né? Algumas coisas que eram ditas em festas de família, vamos supor, no âmbito profissional, mas as coisas, você tinha um preenchimento, tanto do trabalho como da família, que iam meio que se colocando,
no dia a dia e você terminava não refletindo sobre o que de fato estava te incomodando, né, as suas questões, né? Você estava sempre sendo demandado. Você tem seus amigos de infância, né? Você tem uma rede de proteção no Brasil que passa pano pra você também, tá? Não é só a gente que passa pano pros outros, não. Os outros passam muito pano pra gente também. E aí o que acontece quando você chega aqui na Austrália, que é você mesmo, né? Aí você tem esse mergulho e fala, meu Deus, mas o que eu me tornei? Você fica até achando que você se tornou alguém diferente aqui na Austrália. Tipo, por que isso me incomoda? Por que eu reagi desse jeito? E aí não é, né? São seus traços de caráter, talvez, né? Que entrem na dor aqui na Austrália, né? E com esse, assim, o mapa de caráter, sabe? Eu fiz no momento, essa certificação pelo Corpo Explica, eu fiz no momento que eu tava, acho que a gente já tava na segunda onda de Covid aqui na Austrália, ou talvez a primeira onda, não sei. Mas certamente estávamos em lockdown e eu tava num relacionamento que eu queria muito sair. E aí, eu fiz esse curso, quando eu entendi meus traços, meu Deus do céu, como isso me empoderou a perceber que seu gut feeling, né, que a gente chama, que é uma coisa assim de sua intuição, sabe? Você tem uma red flag ali apitando o tempo todo, dizendo alguma coisa que nessa situação não tá legal e tal, só que você não sabe, né? Você fica ali se debatendo emocionalmente. Quando eu tomei conhecimento dos traços de caráter, das situações que eu me colocava, né? Porque só para contextualizar, todos nós temos os 5 traços de caráter, mas a gente geralmente tem uns top 3 assim, sabe? Que a gente passa mais tempo agindo neles. E aí os meus top 3, né? Digamos assim, oral, rígida e masoquista. Minha gente, oral e masoquista são as que mais passam pano para os outros. A oral passa pano para os outros porque a oral não quer ser abandonada, então ela quer manter o vínculo a qualquer custo, inclusive às custas dela. E a masoquista passa pano para os outros porque ela é muito leal, porque se ela já escolheu as pessoinhas dela ali, ela acha que ela tem que engolir sapo, porque ela gosta da pessoa, porque ela acha que ela é mais forte e que aí, porque ela é mais forte, ela tem mais entendimento, ela tem que aguentar o BO dos outros, sabe? E aí ela vai se sobrecarregando emocionalmente e uma hora, né, essa panela de pressão explode, né? E geralmente, tá? Explode em horas e com fatos completamente desproporcional, que as pessoas ficam assim, Deus, mas essa reação a isso que aconteceu tá muito desproporcional, mas não é, ninguém sabe quanto tempo a masoquista já vem engolindo sapo para chegar a esse ponto de explodir e dar uma patada em todo mundo, sair dando patada de graça, né? E aí, quando eu fiz a certificação do Corpo Explica e eu fiz o meu mapa de caráter, né, que eu conheci meus traços, menino, isso foi tão bom na minha vida aqui na Austrália, tipo assim, para entender tantas coisas no âmbito profissional, com outras culturas, sabe? Como essas coisas me pegavam, assim. E é incrível, porque assim, a sessão do mapa de caráter é uma sessão de, no máximo, 1h30. E eu não tô aqui criticando terapia, sabe? Coisas que levam mais tempo. Inclusive, eu sou uma grande fã da terapia. Faço terapia desde que eu tinha 22 anos, entendeu? Fiz terapia em Recife, que eu sou de lá, né? Em Brasília, onde eu morei 11 anos. Fiz terapia aqui na Austrália, de abordagens diferentes, certo? Sou muito fã do trabalho dessa galera, mas eu cheguei a um estágio que eu precisava de respostas mais rápidas. E o mapa de caráter me dá essas respostas diariamente. Porque quando eu me pego com uma situação, né, conflituosa aqui, é só dar uma olhadinha no mapa e lembrar quem eu sou, lembrar, né, assim, a minha tendência à dependência emocional, que é alta, né, lembrar, assim, porque se eu tô atrás de controle ou de perfeição naquela situação, sabe? Então, é de fato uma ferramenta que você vai ter para a vida toda
e vai exercer esse autoconhecimento e vai identificar quando as situações vierem, entendeu? Em todos os âmbitos, né? Às vezes no mesmo ambiente de trabalho, uma pessoa, sabe, te afeta de um jeito diferente que a outra, que o outro colega no mesmo departamento, né? E aí, quando você se conhece, é muito melhor, porque aí você não fica hostilizando o outro. Você simplesmente se retira de ambientes que você sabe que não são bons para você. Você começa a evitar, fechar a porta, colocar limites para as pessoas que te drenam, por exemplo. Que o meu principal traço de caráter é oral, e a oral, ela capta muito a energia do ambiente. Sabe aquelas coisas, você sai de casa, chega num lugar, você tá super de boa, não tem nenhum drama acontecendo na sua vida. Aí você sai de lá e você sai meio borocochô, você sai meio, sabe? Aí você fica meio que danado aconteceu, porque não tem nada acontecendo na minha vida e eu tô me sentindo assim. É porque você tá drenado, é porque você pegou as energias, né, dos lugares. Então, por isso que é super importante você conhecer, né, cada traço de caráter que você tem, para saber também como protegê-los, né, como recompensá-los, se você de repente usar demais, né, a bateria que a gente chama de um traço, porque os traços de caráter nada mais são do que as suas baterias, né? Você tem ali umas cotazinhas por dia, né? Por exemplo, uma masoquista que trabalha num lugar que é toda hora cheio de improviso, cheio de bagunça, sem procedimento, vai ficar doida, entendeu? Você tá acabando com a bateria da masoquista. A masoquista precisa de começo, meio e fim em tudo que ela vai fazer. Ela precisa de ordem e progresso, digamos assim, para ela funcionar. Se você se tem muito do traço de caráter oral e você trabalha numa sala sozinha, sem contato com ninguém, só fazendo coisa repetitiva, chata, entendeu? Você acabou com a bateria da oral. A oral precisa de, entendeu? Elemento de surpresa, improvisação, de gente, entendeu? Ela precisa de coisas dinâmicas, né? Que brinquem ali com os 5 sentidos dela. Eu considero que eu me dei um presente, né, fazendo. Se eu tivesse feito só o meu mapa de caráter, né, sem ter feito a certificação do Corpo Explica, eu já tinha considerado que eu tinha me dado o maior presente da minha vida. O meu mapa emocional ali, entendeu? O meu manual de funcionamento. Então, se você quer se dar um presente nessa Austrália, cheia de desafios, de meu Deus, que a gente sabe que não é fácil conseguir a residência permanente aqui, né? As mudanças nas leis de imigração, que a gente faz um planejamento, né, de imigratório, e aí o governo vem, a imigração vem, muda tudo. E isso é todo ano, o tempo todo, a gente nessa batalha, né, para cumprir com os requisitos, quem quer ficar aqui, né, claro. E tem aqueles também que estão no limbo, né, aqueles que vão ficando e ficam. Mas eu não sei se eu quero ficar, eu não sei se eu quero voltar pro Brasil. Aí fala no FaceTime com a família, né, em festa de Natal, aniversário, batizado, aí bate aquela bad, né. Aí você fica, será que eu fiz a escolha certa mesmo, de ter vindo para tão longe, né, de estar aqui. Tudo bem, é um país de primeiro mundo, dá segurança, tem as suas vantagens, né, mas aí aqueles traçozinhos que tem mais uma tendênciazinha, dependência emocional, às vezes pode acabar se sabotando na jornada imigratória aqui da Austrália. Para quê? Para ter uma justificativa, uma desculpa de voltar para o Brasil, entendeu? Porque aí é muito fácil você dizer, mas eu tive o visto negado, mas você cumpriu os requisitos direitinho para não ter esse visto negado, né? A gente tem que ficar ligado nisso também. Você se planejou, ou você ficou só enrolando, renovando seu visto de estudante, sem parar e fazer uma consulta com um agente de imigração para montar um plano para você, né, de fato se tornar um residente permanente na Austrália. Aí as pessoas, não, tava só no oba-oba, entendeu? Curtindo festinha com os meus amigos brasileiros. Aí, volta pro Brasil. Nem veio para tão longe, nem aprendeu a língua, né? Que esse é o primeiro. A maioria dos brasileiros que vêm para a Austrália, o primeiro objetivo, desculpa, gente, é aprender a língua, é aprender inglês, voltar. Se quiser voltar pro Brasil, arranjar um emprego melhor, fluente, né? Mas aí tem muita gente que vem
encontra esse conforto com a rede de brasileiros que tem aqui, não se abre para experienciar a cultura do país, para progredir na língua, né? Fica só fechado no grupinho de brasileiros aqui e daqui a pouco não tem mais opção de visto, tem que voltar para o Brasil, aí volta com o quê? Nem o inglês a pessoa se esforçou, perdeu uma grande oportunidade porque foi se acomodar, dependendo dos seus traços, no conhecido, na zona de conforto. Saiu do Brasil para sair da zona de conforto, se desafiar e chegou aqui e caiu numa zona de conforto que muitas vezes não é a melhor opção para você, né? Então, se eu fosse você, eu fazia uma sessão de mapa de caráter para se conhecer, entendeu? Botar os pingos nos is aí e ver o que é que tá em jogo, porque você tá travado em algumas áreas aqui, porque você tá travado no inglês. O que eu mais recebo aqui, né, são pessoas dizendo, mas eu não progrido no inglês. E aí quando eu vou ver, geralmente essa pessoa tem traço de caráter rígido, sabe? Porque quem tem muito traço de caráter rígido quer chegar aqui na Austrália e, tipo, em um mês já tá fluente em inglês, já tá trabalhando na área dela, entendeu? Já quer tá virando cidadã da Austrália. E quer a rígida, né? Essa é a velocidade da rígida. A rígida, ela quer pular etapas, né? O negócio dela é chegar logo lá na frente, ganhar o aplauso, ganhar, entendeu? O palco dela, sem passar pelas etapas que a jornada na Austrália exige, né? Então, façam aí, marquem, me mandem uma DM aí, façam seu mapa de caráter para se conhecer e se organizar internamente, se organizar por dentro primeiro, porque aí depois você vence os desafios que a jornada na Austrália já te pedem, tá? E aí eu tô com a Rebeca aqui, Oi, Rebeca! A gente vai fazer uma live, vai ser no sábado à noite pra vocês que estão no Brasil e no domingo de manhã pra quem tá aqui na Austrália. E aí a gente vai trazer uns tópicozinhos bem legais pra vocês. E agora eu vou embora, que minha hora do almoço está acabando aqui e eu tenho que voltar pro trabalho, tá bom? Um beijo, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui ou quem vai assistir gravada depois. Beijo!